Hoje, deixamos o Evangelho de lado e nos atemos a uma reflexão a partir da primeira epístola, sempre no tempo pascal, retirada dos Atos dos Apóstolos. Diz o texto lucano que Paulo, tendo deixado Atenas, se dirigiu a Corinto. Corinto era a principal cidade da Grécia, chamada Acaia, à época do Novo Testamento. Corinto era a capital da Acaia. Ficava esta cidade situada entre dois mares e, portanto, numa posição bastante estratégica, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde havia uma população mista. Porém, Corinto possuía uma péssima fama. Era uma cidade onde muitos se entregavam à prostituição, porque era um porto e muitos marinheiros que por lá transitavam buscavam a prostituição para descarregarem as suas energias sexuais desenfreadas. Para lá se dirigiu Paulo e Paulo conseguiu formar uma pequena comunidade. Lá esteve ele durante 18 meses, 1 ano e meio. Não devia ser uma comunidade grande, nem de longe comparável à menor das nossas paróquias. Acredito que aquela comunidade de Corinto não contivesse mais que umas 250 almas. Mais ou menos como se deu à época do Cura d'Ars na França. Não possuía o Cura d'Ars mais do que umas 240 almas. E, no entanto, tanto o Cura d'Ars, num presente mais próximo, quanto Paulo, na antiguidade, se dedicaram corpo e alma àquela comunidade. Aquela comunidade de Corinto fez com que Paulo sofresse. A ela, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas. 2 dessas missivas desapareceram e nós possuímos a primeira e a terceira. Foi, no entanto, a menina dos olhos de Paulo. Apesar de incompreendido, apesar de acusado, apesar de rejeitado ou relegado, Paulo sabia que aquela comunidade eram as primícias do cristianismo na parte sul da Acaia, chamada também Peloponeso. Os grandes homens de Deus não medem os seus esforços e não se preocupam com o número das suas ovelhas. Querem sim o progresso espiritual de todas elas e de cada uma. O que não terá feito Paulo para com cada um desses 250 cristãos? O que não terá feito o Cura d'Ars com aquelas 240 almas que lhe tinham sido confiadas? Os nossos sacerdotes e os nossos missionários ou agentes pastorais sabem como se comportar e sabem que os parâmetros de Deus são diferentes dos parâmetros humanos. E Deus muitas vezes prefere a qualidade à quantidade. Isto é muito consolador para nós.